da saúde quanto do SDH são tudo umas drogas pra gente procurar. Se tu se matar procurando, tu acha, mas não é uma coisa... Eu vou falar muito rápido, quero até já pedir desculpas, porque pelo jeito eu falei demais na minha exposição. Ninguém me disse quanto tempo que era. Eu falo por e-mail. Ah, tá. Mandou por e-mail há 15 dias atrás, tu acha? 20 minutos. Era 20 minutos? 15 a 20. Ah, bom. Enfim, então eu vou falar só muito pontualmente duas coisas que eu acho importante. Uma do DISC. Eu conheço o DISC, eu estava no governo quando foi implantado. Foi antes da deputada Maria do Rosário, foi no governo do ministro Vanuc que a gente implantou o DISC e ele era primeiro o DISC 100, era um DISC só da criança e do adolescente, exploração sexual, depois foi ampliado. E aí, quando a deputada Maria do Rosário, eu estava lá, trabalhei com ela um tempo, aí ela consolidou essa ampliação. Acho que sim, uma das questões importantes é a categorização, a gente vinha dizendo isso, o trabalho não está categorizado, como tem outras questões que não estão categorizadas, no que diz respeito à juventude LGBT, que eu acho que precisa rever a categorização do DISC. Né? E tem que ter um parâmetro de categorização. Foi isso que nós fizemos na área da infância. E tem que ser um parâmetro que nos diga alguma coisa. Como é que a gente parametrizou a categorização? No que diz respeito à violação de direitos, em relação ao que tem a lei. Bom, a gente não adiantava a gente botar lá, machucado. Machucado não existe, isso é lesão corporal. Então tem que categorizar de acordo com alguma coisa, para que isso possa incidir depois no encaminhamento de uma política ou de uma denúncia efetiva. Então sim, acho que uma das coisas que precisa fazer é recategorizar e construir, além de categorizar, construir uma referência. Tem que referenciar isso, que no meu ponto de vista precisa ser refeito sim. Acho que a questão do trabalho não está lá. Ele virou uma questão só de violência. Como se, essa é o que a gente concebe por violência, como se a falta de acesso aos postos de trabalho ou a demissão injustificada não fosse uma violência. Então tem que compreender dimensões da violência. A segunda questão não existem relatórios bons e bem feitos sobre o DISC 100. O último que tem é de 2012. Eu sei porque eu sou uma pessoa que lido com dados, especialmente criança e adolescente. Eu busco esse relatório, vocês busquem. Então, a outra questão que eu acho que vale como sugestão é necessário ter os relatórios bem feitos sobre o DISC. Acho que é de 2011 ou 2012. O último que eu tenho é de 2011. Então, acho que sim, vale encaminhar isso. A outra questão que eu quero falar muito rapidamente é em relação a tais empresas que põem a plaquinha muito legal de que eu sou a favor do não sei o que, eu tenho muito cuidado com isso, entendeu? O que eu quero saber é o seguinte: eu sou a favor da diversidade, boto a plaquinha, faço marketing com isso, eu quero saber que compromisso efetivo a empresa assumindo. Tem cota? Tem um compromisso efetivo com seus recursos humanos, de respeitar as pessoas? Tem cota para inclusão? Entendeu? Tem compromissos assumidos? Bom, aí pode botar a plaquinha. Senão é marketing. E vamos ver se esse marketing não termina revertendo no momento em que nós estamos nessa onda reversa aí de Estatuto da Família, entendeu? Porque essas coisas das plaquinhas foi um tempo atrás, quando estava tudo, entendeu? Tá tudo bem. Vamos permanecer com a plaquinha agora? É isso que eu quero saber. Entendeu? Acho que plaquinha é ótimo, acho que é um bom negócio, dá visibilidade, é muito bom. Agora, cadê o compromisso? Para botar a plaquinha tem que ter um compromisso. Estou falando isso porque a gente falava lá das empresas, a gente fala muito, a empresa que tem responsabilidade social, e aí usava mão de obra infantil. Não diretamente, mas comprava, terceirizava de lugares que usavam mão de obra infantil e aí doavam para o fundo dizendo que era responsabilidade social. Então, assim, acho que a gente tem que ter, é isso que precisa, legal, mas vamos ter compromisso, vamos ter política com o negócio. Não, só quero falar, como é teu nome? Denise, a respeito da questão da reclamação. Eu aprendi desde que eu me formei que tudo eu tenho que formalizar, porque senão a minha palavra é contra a tua. E na verdade eu vi o quanto que isso é benéfico, porque eu utilizo até os 0800 das empresas para reclamar, e um dia ou no outro eu recebo na minha casa uma caixa de produtos gratuitos. Fico bem feliz. Chocolate, recebi perfumes, enfim. Eu recebi um pão.
E aí, nesse caso, comigo já aconteceu, eu pedi para que falasse com o secretário de saúde e eu pedi que ele me colocasse a par por que eu estaria impedido de ser doador. Até porque, às vezes, o meu sangue, que é O positivo, não é um sangue tão fácil de encontrar. E às vezes eu estaria ajudando um amigo que está precisando daquilo e aquele amigo venha a falecer. Então eu quero me excusar de qualquer responsabilidade. E aí ele me deu um documento dizendo, porque tu não é incluso no grupo de risco e tudo mais. Então eu acho válido fazer assim, de qualquer forma, ou ligar isso do hospital ou da própria Ministério da Saúde e colocar, porque depois tem acesso a essa ligação por secretário. Tem que ser em todas as instâncias, acho que tem que ser no hospital, na Secretaria Estadual de Saúde e do município. Sim. E com relação à placa, doutora, a Comissão da Diversidade Sexual lá de Jabaquara, doutor Marcelo, realmente no início todo mundo queria, daí, porque a gente tem que ter um certo número, foram dando placas, até porque eles ajudavam em eventos, essas empresas grandes, agora não mais. Agora há uma fiscalização da comissão, tem que ver se preenche essas cotas, é um tempo de fiscalização por parte da comissão, se isso se mantém ou se vai ficar só um mês, e o marketing realmente é bom, porque o Boticário, para ter noção, não sei quantos anos existe, mas nunca na história do Boticário vendeu tanto no Dia dos Namorados como nesse ano. Eles esgotaram todas as lojas devido a ter levantado a causa. Então, entre eu comprar, sei lá, Natura ou o que for, vou no Boticário porque o Boticário apoia a minha causa. Então, assim como HP vai pagar, HP, eu acho que vai pagar para nós o trio elétrico da parada da OAB, eles vão pagar para nós o trio desse ano nós vamos ter um trio só da Comissão da Diversidade Sexual e eles vão pagar para nós, que é caro e tudo mais, nos colocaram à disposição dizendo não, para mostrar que realmente a gente apoia e nós vamos estar lá com o marketing deles e tudo mais. Então, mas isso, próximo domingo. Estão convidados. E dia 29 de novembro, na parada de Santa Maria, que eu vou apresentar também, estou bem feliz. Esse domingo É no outro. Daqui é dia 8, esqueci. Natasha, mais alguém quer se inscrever para fazer uma pergunta? Por hora. Natasha. Posso ocupar o tempo de 3 pessoas, né? Não. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Natasha, sou da cidade de São Leopoldo, aqui na região metropolitana. Sou da mesa, o Thiago e o Bruno pelo convite. Acho que extremamente bem representados pela mesa. Faz, principalmente a Alessandra, fazendo explanações, nós, como trans, sabemos o quanto é difícil e às vezes o nome que parece pouco, ele se torna muito, na verdade, numa sociedade que insiste em não reconhecer um direito natural. Quanto à questão do Disque 100, ali, eu me lembro que a gente acompanhou junto a ampliação, ou a modernização, na verdade, e o Disque 100, ele tinha como fundamentação, na verdade, buscar, de fato, dados, né, que eles são diferentes no país. No Nordeste, na verdade, se eu não me engano, há 63% o índice de assassinato. E no Sul nós temos um índice de 26%. Ou seja, são expoentes completamente diferentes no país. O Disque 100, eu trabalhei no Centro de Referência em Direitos Humanos em Sapucaia. Os dados do Disque 100, eles vinham, na verdade, para o CRAS do município, né? Eles não vinham para o Centro de Referência. Então, realmente, no Disque 100, o dado, depois que ele é repassado do governo federal, o banco vai para o CRAS. Ali em Sapucaia, eu não posso dizer, acho que em Novo Hamburgo deve ser praticamente a mesma coisa. Eu acho que nós avançamos no sentido cultural nos últimos anos, né? Nós conseguimos colocar para a sociedade de uma forma na paz que a nossa cultura, ela, de fato, ela é uma cultura que ela não era imposta, né? O retrocesso, ele passa, infelizmente, por partidos políticos, por bancada, por eleição, né? Pelo setor privado, que hoje a gente olha na Câmara Federal, o setor privado ele tem praticamente 80% da Câmara Federal, salve-se PT, PSOL, PCdoB, se eu esqueci de outra sigla partidária aqui, mas que me veio, na verdade, à mente. Eu acho que nós precisamos, Márcia e Wagner, doutor Wagner, nós precisamos, acho que, rever a estratégia. Todos os setores que, de fato, se organizam, eles têm uma estratégia de curto, médio ou longo prazo.
Os LGBTs não são diferentes. Quando se fala em saúde, eu tô com 27, eu acho que desde os 18 nós estamos falando de saúde LGBT. Se fala muito na saúde, e precisa se falar mais. Mas a gente tem que entender que algumas pautas, de fato, nós já vencemos dentro da saúde. Né? Claro que eu acho que vai acontecer ainda, infelizmente, por muitos anos, postos de saúde, hospital, você chegar com uma identificação Maria e ser chamado de João. A questão toda do racismo, ela vai ser jogada por muitos anos, porque se criou o crime de racismo e aí em cima se cria injúria racial, ou seja, você chama a pessoa com todo, perdão da palavra, mas de macaco, e isso pode ser injúria. Então, dentro do âmbito jurídico, ainda a coisa de fato, acho que ela caminha muito lenta em diversas áreas, não é só para nós. Eu acho que nós precisamos, enquanto grupo, rever a estratégia. Nós precisamos saber, de fato, aonde nós queremos chegar. O que nós já avançamos. Que tipo de mapa nós queremos? Nós queremos apenas um mapa de saúde, de trabalho, de emprego, de cultura? Nós estamos inseridos em vários locais. Por que nós não conseguimos ainda provocar a nós mesmos, aos nossos grupos, que eles coloquem nas fichas a sua identificação social? Eu conheço vários amigos que são gays e eles não dizem que são gays porque eles têm vergonha de ser. E isso, de fato, infelizmente, para o banco de dados, é um complicador. Você não pode, eu não posso saber que ele aqui é gay, mas se ele dizer que ele não é gay, eu não tenho como dizer, não, eu sei que tu é. Isso fica extremamente indevido. Então, eu acho que, na verdade, a estratégia, ela passa primeiro pelo movimento, ou os movimentos, né? E, claro, nós temos que estar no maior número de espaços possíveis a partir de agora. Esse retrocesso acontece porque, de fato, nós temos visibilidade. Eles sabem que o grupo não é pequeno, eles sabem que a maior parada do mundo acontece lá na cidade de São Paulo, eles sabem que esses movimentos eles vêm crescendo, porém sem norte político, sem conscientização, sem disputa de classe. A gente, na verdade, a gente acha que é bacana, mas a gente ainda sabe que a disputa de classe ela é muito maior do que isso. Né? E nós precisamos, na verdade, vencer. Então, na verdade, a pergunta que fica, na verdade, aos três, se precisam-se de fato à vontade. Qual é a estratégia real no âmbito jurídico, no âmbito da saúde pública e no âmbito das grandes organizações que o movimento LGBT no Brasil, com todas as suas peculiaridades de regiões, nós podemos, na verdade, começar a pensar a partir de agora, como LGBTs, não apenas como transexuais. Eu não fico feliz em saber que as trans estão, daqui a pouco, avançando mais, mas os gays estão sendo assassinados em massa, as lésbicas estão sendo desrespeitadas. Vídeo na Câmara Federal, o deputado chamou a Jandira, que é uma deputada do PCdoB, de uma chorra, sabe? É baixo nível mesmo. É baixo nível. Não dá. Né? E nós precisamos pensar uma estratégia, inclusive, política a partir de agora, para ter representatividade e conseguir avançar ainda mais. Era isso. Tudo bem. Alguém tem uma pergunta? Eu tenho. Na realidade, tem uma pergunta? Pode ser depois? Pode ser. Não, pode fazer. É que assim, Só te apresento. meu nome é Luiz, e assim, ano passado eu tive um momento bem que me causou assim um desconforto, sabe? Justamente queria fazer para a Alessandra essa pergunta, porque assim, eu fui num posto de saúde, era, se não me engano, o Dia Nacional do HIV, uma coisa assim, de combate ao HIV, e aí que eu passei na frente de um posto de saúde com a minha amiga e a minha mãe do lado. E a minha amiga falou, vamos lá fazer e tal, estão fazendo o exame, fica pronto 15 minutos e tal, né? E a minha mãe foi junto. E eu sou assumido pra minha mãe, ela sabe de tudo, ela leva numa boa, graças a Deus. E a gente chegou lá e a minha amiga, ela é pansexual e ela já rodada por Curitiba inteira, assim. E aí que ela foi, justamente isso que a Belícia falou, ela foi pra lá, e não perguntaram nada pra ela com relação à opção sexual dela, nem nada disso, era um enfermeiro que tava lá. E beleza, ela foi lá, foi fazer o exame dela certinho. E aí quando foi a minha vez, ele perguntou minha opção sexual. Aí eu falei, então, minha orientação sexual eu sou homossexual, né? Eu falei pra ele. E ele mudou completamente o comportamento comigo, assim, sabe? E a minha mãe ficou incomodada. E depois eu fui tirar o sangue como enfermeira e ela furou meu dedo 7 vezes.
porque ela estava nervosa e ela não conseguia tirar o sangue, as gotinhas, sabe? Ela furou 7 dedos meus. E aí veio um outro enfermeiro e, bem descontraído assim, veio e retirou, né, certinho. Eu já não aguentava mais, eu estava todo ferrado. E aí o que me constrangeu muito assim foi a questão de como é difícil para as pessoas verem o público LGBT no geral como seres humanos, né? Não assim, eles não se dão conta que o que a gente quer é ser visto como igual, né? Como pessoas iguais a eles. E você acha assim que seria efetivo fazer palestras, fazer com que o pessoal que trabalha nessa área veja a gente assim mais como seres humanos em si, assim, como iguais? Você acha que seria justo? Só quer saber do município que aconteceu isso. Isso aconteceu em Curitiba. Em Curitiba? Em Curitiba, né? Vai fazer a tua terceira pergunta. Terceira, acho que tem, né? Não! Não é uma rodada. Na realidade, é uma provocação que eu faço, inclusive, para nós, os estudantes. E para vocês, jovens que estudam, continuam estudando. Existe todo um trabalho de educação, de debate dentro das universidades sobre a pauta LGBT. Inclusive falam muito de travestis, transexuais, de pansexuais, de lésbicas, de feministas, e enfim. Como é que vocês veem esse processo estar tão longe e não estar tão próximo da base, sabe? Da educação básica, da educação. Como é que vocês diriam para um jovem que está na universidade, por exemplo, alguns aqui já estão na universidade, como vocês diriam uma estratégia para que ele revertesse esse aprendizado da universidade, que avançou muito nas lutas de LGBTs, das mulheres e dos negros, fazem manifestos, fecham rua, e que a gente não está se voltando para o básico, assim. Tem muita travesti transexual dentro de uma escola de ensino fundamental. Tem muito já gay mais afeminado, mas que não se configura como uma mulher, mas já está sofrendo preconceito, e nós não estamos voltando. O que vocês diriam enquanto formadores de opinião, enquanto pessoas que trabalham quase que 24 horas com o público da diversidade, para os universitários, para fazer esse reverso, devolver para a sociedade tudo isso que a universidade está trabalhando e está levando no âmbito da educação? E aí, uma estratégia, eu queria fazer essa provocação para vocês três. Essa é a minha pergunta. Começa. Então, com relação à pergunta do Thiago, eu acho que o fato de tu querer mudar as coisas é começar por ti mesmo. Como eu falei, eu morava numa cidade interior e lá tem um CTG que estava completando 30 anos em 2008. E meu pai foi patrão 2 vezes, meu pai é vereador lá pela 4ª vez. E meu pai é bem conhecido na cidade. E eu fazia parte da invernada artística do CTG por 14 anos. E o atual patrão era um sargento da Brigada Militar. Então, eu fui na reunião, eu era sócio já, eu tinha 18 anos. E comecei a achar um monte de defeito, porque a gente é muito criativo, não tinha nome fora do CTG, eu achava que a estrutura do CTG não estava adequada, um monte de coisa assim. E ele disse assim, por que tu não assume? Eu falei assim, eu assumo. Na época eu dei entrevista para o Jornal do Almoço, eu fui o patrão do CTG mais jovem do estado, e assumidamente homossexual. E nosso CTG não era na época afiliado ao MTG, regularizei tudo e eu participava das reuniões mensais do encontro de patrões. Eram 56 CTGs, eu acho. E era uma mesa quadrada enorme que passava para falar para cada um. E eu falava normal, eu vi que eles se cutucavam, eu achava estranho. Tu veio representar quem? Não, sou o patrão. Eles ficaram um pouco abalados. E até hoje eu faço parte do CTG. Depois na universidade eu fui presidente do diretório acadêmico. Depois na faculdade eu fui presidente da comissão de formatura, fui orador e fui melhor aluno com laude acadêmica durante toda a faculdade, graças a Deus. Então todo mundo falava, quando eu fui chamado para me formar, para receber o diploma, eu pensei assim, todo mundo me odeia. Porque eu não tinha quase amigos, porque eu era muito de colocar a cara a tapa e falar as coisas que eu achava meio revolucionário. Aí me chamaram meu nome e eu falei assim, quando eu voltar ninguém vai me abraçar, por mais que eu tinha abraçado vários.
Não, pelo contrário, todo mundo se levantou e bateu o palmo e falou assim: Wagner, esse é o tipo de pessoa que a sociedade precisa para mudar as questões que estão por aí. Então, desde então, eu vi que o que eu estava fazendo era correto. Então, com relação à pergunta do Thiago, eu acho que as coisas têm que começar por nós. Se eu ficar esperando que o outro compareça nessa conferência, ninguém vai vir. Eu vou ir. Vou perder 1 hora, 2, não sei. Quando o Thiago me convidou, eu falei assim: será que eu consigo ajeitar meus horários? Não, eu vou ajeitar, eu vou. Porque o meu objetivo aqui não é que essas 20, 30 pessoas que estão aqui saiam daqui com uma visão mudada. Teve uma palestrante que um tempo atrás eu fui e ela falou assim: nós estamos aqui em 100 pessoas. Se uma daqui sair com uma visão diferente do que entrou, já estou satisfeito. Então, o meu papel eu estou fazendo aqui, como o papel de vocês, como aquela coisa de eu queria perguntar, mas acho que minha pergunta vai ser um pouco idiota, vou deixar que o outro pergunta, seja ativista, seja revolucionário. Eu acho que daí as coisas começam a se encaixar. A gente está respondendo a rodada de 3, daí eu acho que daqui a pouco o Thiago abre para mais perguntas, tá? Bom, ao que o Luiz falou, Luiz, assim, ó, eu sou funcionária do município de Porto Alegre, né? Eu faço parte do município de Porto Alegre. Tu me relata isso de Curitiba, que até é um outro município de um outro estado, né? Aí não sei te dizer. Referente a Porto Alegre, é o que eu venho dizendo em todas as palestras que eu faço, né? Até comentei com a Márcia antes da gente começar a dinâmica, que a gente tem que fazer alguma coisa com os profissionais da área da saúde, porque realmente, porque daí eu vejo assim, pelo menos falando aqui, Prefeitura de Porto Alegre, vamos fazer uma mobilização, uma sensibilização, uma fomentação, né? Mas até que ponto, né? Eu só esqueci teu nome, desculpa. A Natasha, por exemplo, o que a Natasha falou, né, da questão do nome social, sim, a gente tem que reivindicar, mas é como também foi falado, não sei se acho que foi pelo Bruno que ele falou, né, tem pessoas que não adianta. Eu tive um professor no ensino médio que ele me chamava de senhor, entendeu? Não adiantou. Tem pessoas que acham: tu fez a cirurgia de mudança de sexo, tu é um castrado. Isso a gente vendo em depoimentos em redes sociais, enquanto teve agora no hospital, eu não sei se foi no Presidente Vargas ou no Fêmina, um casal trans, né, que no Fêmina, né? Que tinha uma mulher trans e um homem trans que não fizeram a cirurgia da readequação sexual e resolveram ter um filho. E quem resolveu gestar o filho foi o marido, o esposo que teve, e o Fêmina, saiu uma matéria de capa, né, em jornais aqui em Porto Alegre, que o Fêmina respeitou, né? Então, o Fêmina respeitou. E eu estava passando por essa situação com o enfermeiro lá na minha equipe, como profissional, né, sendo discriminada, passando por várias situações de constrangimento com o meu nome de batismo da época, né? Então tu vê que são coisas que acontecem pontuais, né? Só que a gente tem que pegar e como disse a Natasha, ver o que faz, porque eu achei muito interessante o discurso da Natasha, né, da bancada evangélica e tudo, porque o que acontece, eles sabem que a gente existe, e vindo com o que a Márcia falou, né, de objetivar, né, essas coisas e se tornar, porque uma das matérias que eu tinha era estatística no outro curso, que nesse eu não tenho, né, as políticas públicas para qualquer questão, né, em qualquer órgão, elas só são criadas a partir de dados estatísticos. Se tu não tem esses dados, como é que tu vai exigir políticas jurídicas, municipais, federais, estaduais, portarias, decretos? Como é que tu vai poder exigir só tendo isso? E não existe, daí não se tem, concordo muito. Para mim, hoje, essa tarde, foi muito rentável, foi muito elucidativa, ouvindo a Márcia, te ouvindo, Natasha, porque
enquanto eles estão lá, eles sabem que a gente existe, que nós somos um número muito maior, mas o que agora na tua fala me veio assim, eles sabem da nossa desorganização. Entendeu? Porque concordo com a Carla, sim, concordo que cada um tem as suas especificidades, tem, né? O movimento L tem as suas, o movimento G tem as suas, o movimento T's, todos os T's que tem a sua, sim. E parece que a gente, cada um está lutando pelo seu, e aí a gente se desmotiva, se desfortalece. Me veio esse insight agora, né, junto aqui construindo com vocês, né? Então, como é que a gente vai fazer para chamar todo mundo, né? Que lá no Papo Reto eu tenho uma menina que ela é lésbica e que ela saiu do grupo feminista porque achava as feministas que tinha um discurso muito preconceituoso, muito discriminatório, entendeu? Então, como é que a gente vai fazer para se unir à estratégia, ouvindo o discurso da Márcia, para objetivar, entendeu? E também, né, com o que o Wagner disse e outras pessoas falaram, que eu não vou saber o nome de todas, eu era uma pessoa que eu não registrava nada, entendeu? Eu não acreditava em registros e não acreditava em ouvidoria. Por isso que quando o Wagner estava na fala dele, eu acho que sim, a gente tem que pegar e fazer dentro de cada hospital, que eu sempre deixo isso explícito para todos os pacientes, existe a ouvidoria do hospital, existe a ouvidoria do município de Porto Alegre e existe a ouvidoria estadual, e registrar em todas as instâncias, porque eu sempre fui uma pessoa que eu não registrava em ouvidoria, e o último setor que eu trabalhei antes de passar nesse concurso e ir para a atenção primária, quando eu trabalhava lá na Secretaria Municipal de Saúde, na gestão do Carlos Henrique Azartelli, o último setor que eu trabalhei foi o da ouvidoria, sabe? E parece que eu caí no lugar certo, porque daí todas as ouvidorias, quem ajudava a responsável pela ouvidoria é a Carmen Jasper, ainda é ela, né, que ela é da assessoria de comunicação, era do Casartelli, também estava responsável pela ouvidoria. Eu ajudava a chegar a um consenso, ligar para o paciente que reclamou e para o posto de saúde, hospital, mas especificamente posto de saúde, o HPS, que o HPS está vinculado ao município, ver o que realmente aconteceu para a gente dar uma resposta ao paciente. Eu não sei como estão outros municípios, Canoas, a região metropolitana, eu sei que o governo, é a Secretaria Estadual de Saúde que tem projetos, a Marina Heidel é uma das que está junto, né, nessas construções, mas aqui a Prefeitura de Porto Alegre dá um prazo de 20 dias com uma correspondência até a tua casa, entendeu? Com a tua queixa e o que a Prefeitura de Porto Alegre está vindo. E acho que sim, que daí só assim, né, ouvindo o discurso da Márcia, é que a gente vai poder ter os dados, que aprendi lá, que é os dados estatísticos para a segurança pública, onde é que tu vai botar os policiais, tu vai conseguir construir todas essas políticas para poder dar uma resposta para a população e também criar o que está faltando conforme a necessidade, porque muitos pacientes, eu escuto os pacientes reclamando no ouvido da vizinha, o paciente uma paciente desabafou comigo, porque o dentista, não sei o que, e aí, sabe, ela falou, eu disse, olha, eu acho ótimo isso, concordo contigo, eu sei disso, a minha equipe de profissionais sabe disso, o prefeito sabe disso, o secretário municipal de saúde sabe, só que a gente precisa desses dados. Eu quero que tu registre tudo isso que tu me falou num 56. Não fique só aqui comigo, ou nos corredores do posto de saúde, ou tu só reclamando para a vizinha. A gente tem que começar a registrar isso. Usar, sim, e fazer as mobilizações. Infelizmente, quando sai numa matéria, num jornal sensacionalista, na TV, alguma coisa, e se vai lá ver que o paciente está lá esperando, agonizando, infelizmente está desse jeito. Por quê? Porque a gente tem que começar a registrar, tem que fazer o registro disso. Acho que sempre fazer o registro disso é essencial, é fundamental. Acho que passar para a Márcia, né? Não, eu me sinto contemplada. Não sei se vai abrir. Tem o Rodrigo, alguém quer mais falar alguma coisa, comentar? Pessoal, fiquem à vontade. Não se envergonhe. A hora é agora.
Primeiramente, boa tarde a todos. Na verdade, eu vim mais no intuito de ouvir, né? E depois fazer uma troca, né? Inclusive de experiências, né? Para a gente fazer também de fato um planejamento ou que se origine algo mesmo para o próprio Conselho de Juventude, né? Que vai estar se reunindo agora, isso com uma conferência, né? Então, assim, primeiramente eu quero me apresentar. Meu nome é Rodrigo, tá? Eu tive o privilégio de acompanhar a construção do próprio Conselho de Juventude aqui no estado e também meio que também automaticamente a construção do Conselho Nacional de Juventude. E a militância de juventude, há anos atrás, ela era mais considerada uma juventude de movimento estudantil, né? Com a UNE, com a UBS e alguns outros movimentos de diretórios acadêmicos e grêmios estudantis, né? Até porque a própria história fez com que fosse importante essa construção da juventude. E, enfim, e a própria construção do Conjuve aqui no estado, que é o Conselho de Juventude, ele foi muito produtivo. Houve grandes discussões antes da própria constituição do próprio Conselho de Juventude. Foi feito um fórum onde se reuniu todas as entidades organizadas de juventude, não somente o movimento estudantil como um todo. E deste fórum foi constituído daí os conselheiros da sociedade civil para participarem do Conjuve. E ela está bem contemplada na questão como um todo, porque a juventude, como tu mesmo falaste, né, existe a necessidade das discussões transversais, mas também necessariamente a pauta única do movimento, seja das mulheres, seja do LGBT, seja da juventude, do movimento estudantil, da juventude rural, da juventude trabalhadora, enfim. E o Conjuve ele foi bem abrangente nisso. Então, tem conselheiros que lidam com a questão da juventude do campo, com a juventude trabalhadora, com a juventude que sofre a opressão pelo machismo, pelo racismo, pela homo-lesbo-transfobia. E a minha provocação que eu faço é que os conselhos que foram constituídos tanto nacionalmente como estadualmente e nos municípios, eles servem para ser tirado as políticas públicas, né? Daí entra o conselho, que é composto pelo movimento social e pelo poder público, né?